Boa tarde a todos. E saúde também os que nos verão mais tarde. E tenho todo o prazer de estar aqui com o José Eduardo Agualusa. Estamos aqui a pensar e acho que nunca coincidimos nem numa mesa, nem nenhuma... Acho que não. Já nos cruzámos muitas vezes em eventos literários e não só, mas acho que nunca estivemos sentados à mesma mesa ou no mesmo debate. E eu queria, enfim, o pretexto para esta nossa conversa são edições ou reedições ou edições recentes de vários livros do José Eduardo Agualusa. E vamos começar talvez por falar dos Vivos e os Outros, que foi editado ano passado na Quetzal e que ganhou já este ano o Prémio PEN de narrativa. Eu enfim, vou tentar ligar um pouco os temas dos livros que aqui nos trazem, mas há duas perguntas que me ocorrem de imediato, até porque sei que o teu livro que sairá em breve, que se chama O Mais Belo Fim do Mundo, é, de certa forma, pelo que eu percebi, pelos textos que eu também fui lendo e que sei que estão incluídos no livro, uma espécie de diário da pandemia e do confinamento, ou tem pelo menos uma dimensão. E este livro, Os Vivos e os Outros, tem duas dimensões interessantes e que podiam estar evidentemente associadas, mas que estão ligadas. Tem esse lado também de fim do mundo, de certa forma, aqui mais literal do que na nossa vida. Felizmente a nossa vida, o mundo não acabou e aqui parece que está iminente, mas também tem um meio muito particular onde estas coisas se passam, que é os festivais literários. E eu talvez gostasse de começar por este segundo, que é menos evidente que o outro, como tema, que é, nós sabemos que nos últimos anos, em Portugal e em muitos outros países, a vida literária cada vez faz menos das formas clássicas da crítica, das tertúlias, etc. E cada vez mais o festival literário, o encontro com escritores, substitui essa relação das pessoas com a literatura. Tu encontras nisso essencialmente uma vantagem, no sentido que é uma forma de encontrar os leitores, de contactar com os outros escritores, ou achas que de certa forma é um recurso, visto que tudo o resto, a começar pela crítica, ou desapareceu ou não está de boa saúde? Bem, boa tarde. É uma alegria realmente para mim estar com o Mexia aqui, que é uma pessoa que eu admiro muito e que, enfim, sou leitor também desde há muito tempo. Eu achei que já tínhamos estado juntos, até já temos tanta proximidade que eu achei que até já tínhamos estado juntos, mas pode ser que não. Sabes que este título, o do novo livro, que sai no dia 6, é um pouco uma brincadeira com o meu editor, com o Francisco José Viegas, porque era um dos títulos de trabalho deste aqui, dos Vivos e dos Outros. Quer dizer, acho que era mesmo, foi o despique foi entre este e o outro, não é? Entre O Mais Belo Fim do Mundo e este. Por sua vez, é uma brincadeira com uma expressão que eu uma vez ouvi em Angola, numa altura em que havia um eclipse, os eclipses foram vividos com grande intensidade em Angola, e ouvi alguém na televisão dizer, porque nós em Angola temos os mais belos eclipses do mundo. E fiquei com a frase. E depois pensei no Mais Belo Fim do Mundo, um pouco por causa disso. Este novo livro recolhe contos publicados na Visão e crónicas, essencialmente contos publicados na Visão e crónicas publicadas no Globo, não é? E depois algumas observações do meu diário, algumas notas do meu diário. E, portanto, contos e crónicas publicados desde 2018 até há poucas semanas. Então, claro, atravessa este período, não é? Todo este período de pandemia, antes da pandemia e depois na pandemia também. Então, obviamente, quer os contos, quer sobretudo as crónicas, refletem esse tempo, não é? Este livro, Os Vivos e os Outros, foi publicado, na verdade, terminei de escrever no final de 2019, não é? Deveria ter saído em março de 2020,
2020, não é? O livro estava pronto, não saiu por causa da pandemia e não teve lançamento. É o meu primeiro livro, o meu único livro que não teve lançamento, coitado. E pronto, coitadito, lá passou, atravessou estes dias de pandemia sem nunca ser lançado. E este livro, curiosamente, tem aspectos, sim, que se assemelham ao tempo que vivemos, não é? Sobretudo, na minha opinião, não é nem tanto o isolamento dos escritores que ficam naquela ilha, na ilha de Moçambique, mas é o facto de eles estarem aprisionados num tempo sem tempo, numa espécie de limbo, não é? Um pouco como aquele que nós vivemos, não é? Que nunca mais sabemos quando saímos. E nesse sentido o livro vai ser lido não a pensar no tempo necessariamente em que foi escrito, mas no tempo em que saiu e em que foi lançado, ou seja, sobre acontecimentos que se sucederam à escrita do livro. Pois é verdade, e foi lido assim, de facto, foi lido dessa forma, porque quando as pessoas já o leram durante a pandemia, em plena pandemia, e portanto, muitas observações ao livro era como se as pessoas tivessem, como se o livro tivesse sido escrito naquele período, não é? E é um pouco assim, não é? Os livros também só existem quando são lidos, não é? Só começam a existir a partir do momento em que são lidos. Então, isso é curioso, porque ele começou a existir em plena pandemia. Os leitores deram-lhe existência durante a pandemia e, portanto, foram-no recriando, reinventando, dando-lhe significados a partir daquilo que estava a acontecer também, não é? E é assim, vamos ver daqui a uns anos como é que este livro pode ser lido, não é? Para mim é um livro sobre o poder da palavra, quer dizer, sobre a necessidade de reinventar o mundo através da palavra, portanto também sobre a utopia, sobre a necessidade da utopia. E nesse sentido, de facto, tem tudo a ver com o momento que estamos a atravessar, não é? E com esta crise, que é uma crise, enfim, de saúde pública mundial, mas é mais do que isso, é uma crise de saúde do planeta. Então tem tudo a ver com o livro, porque o livro é exatamente sobre isso. E em que medida é que centrar essas questões, bom, na questão da criação é evidente, mas na do estado do mundo, em que sentido é que localizar isso num encontro de escritores é produtivo para ti? Retomando um pouco a pergunta que eu lancei há pouco, ou seja, achas que a visão, porque aparece também no livro, como aparece praticamente em todos os livros sobre escritores, de escritores sobre escritores, por assim dizer, há uma nota satírica. Sim, o livro é uma sátira também, ao mesmo tempo, não é? É isso tudo, não é? Acho que o livro é uma defesa é um elogio da palavra, não é? E da importância da palavra enquanto criadora, recriadora do mundo, fundadora da realidade, não é? Como está na Bíblia, na primeira frase da Bíblia, não é? E, ao mesmo tempo, evidentemente, é também um pouco satírico. Eu acho que este livro é da mesma família do Vendedor de Passados ou da Teoria Geral de Esquecimento, que são sátiras também, não é? E, portanto, sim, é um pouco uma brincadeira sobre estes encontros de escritores, não é? A relação dos escritores entre si, não é? E também com os jornalistas, por exemplo, com o jornalismo cultural. E achas que as pessoas ganham alguma coisa em conseguirem ou em tentarem perceber que escritor se esconde por trás de personagem? Porque isso é uma tentação... Sim, algumas pessoas fazem isso e quase sempre fazem equivocadamente, porque a verdade é que quando um personagem... eu posso partir de um escritor real para construir um personagem. Se o personagem tiver sucesso, afasta-se de tal forma do escritor que não tem, depois, no fim, tem muito pouco a ver com o escritor original. Eu acho que neste livro só há um escritor que está perto do modelo original e que não resultou, que não cresce, aliás, não é? Que é que tem inspiração no Mia, que é uma pequena brincadeira com o Mia, que é o único que eu acho que não cresceu. Depois, os mais interessantes são aqueles que até podiam ter, nem todos tinham, atenção. Há ali dois que têm que tem um modelo num personagem real. Mas os outros também se afastou e foram-se afastando tanto que não é mais possível fazer isso, mas as pessoas fazem, claro. E o escritor protagonista que é reincidente
tem, em alguns momentos e em outros não, toques que são parecidos com a tua biografia. Tem, não tem, evidentemente. Vamos dizer que ele partilha uma parte da minha biografia, não é? Mas não partilha as minhas ideias, por exemplo, não é? Isso também é divertido de fazer, de construir. Ele, aliás, ele começa, é um personagem que surge na teoria geral do esquecimento, não é? Depois reaparece na Sociedade dos Sonhadores, e aí já com mais protagonismo, não é? Já é narrador, e portanto atravessa esses 3 livros, não é? Mas enfim, eu acho isso, acho que o que ele partilha comigo é mais a biografia, porque em termos de convicções, de ideias, não se afasta de mim. Nessa interação entre os escritores e entre escritores e jornalistas, e entre escritores e moderadores de debates e coisa do género, há algumas das passagens em que nós mais facilmente reconhecemos uma espécie de perguntas pré-fabricadas, das quais é muito fácil o escritor ficar farto muito rapidamente. E há, sobretudo, visto que são escritores africanos, há sobretudo uma dimensão de uma determinada expectativa do que é um escritor africano e do que é que um escritor africano tem de escrever. E a essa altura alguém se diz, lá porque sou africano não tenho que escrever sobre leões, é uma passagem que alguém diz. Essa é uma digamos assim, não digo os leões propriamente, mas essa expectativa é uma expectativa que te exaspera, que haja certos lugares comuns num livro de um autor africano? Sim, um pouco. Aliás, deixa-me responder agora à tua primeira pergunta, porque eu percebo que não respondi à pergunta se os festivais substituíam. É evidente que o festival não substitui a crítica, por exemplo, e eu, como escritor, sinto muita falta. Muita. Quer dizer, como escritor e como leitor. Talvez até mais primeiro como leitor do que como escritor. Realmente, o colapso da imprensa escrita arrastou consigo o fim da crítica, não é? Quase. Enfim, ainda no mundo anglófono ainda sobrevive um pouco, mas tanto no nosso mundo quanto no francófono caiu muito, não é? E não substitui. É claro que pelo menos este tipo de encontros físicos, que também desapareceram com a pandemia, não é? Que agora temos tido, são encontros virtuais, que é uma coisa que não tem graça nenhuma, vamos ser francos. A gente aceita porque, enfim, porque alguns pagam, não é? E precisamos disso. Mas não tem graça nenhuma. A graça destes encontros presenciais é a possibilidade de contacto direto com o leitor, não é? E como eu disse antes, o livro só passa a existir depois de lido, depois de começar a ser lido. E eu aprendo muito com os leitores sobre os meus livros, quer dizer, muitas vezes em conversa com os leitores, eu vou percebendo o que pode ser aquele livro, o que pode ser aquele personagem, e também vou percebendo as falhas, que é o trabalho da crítica, que era na origem, não é? Desculpa só, como é que reages, quer em relação à crítica, quer em relação aos leitores, com aquelas interpretações que nunca te tinham passado pela cabeça? Achas graça? Incomoda-te isso? Não incomoda nada, até porque, sabes, como te digo, eu acredito realmente nisto, eu acredito que o livro é construído também pelo leitor, não é? E, portanto, essas interpretações vão-me ajudar a ver aquilo que eu escrevi, porque muitas vezes nós escrevemos e não sabemos o que escrevemos, não é? E no fim o leitor vai-nos explicar todo aquele... O que é aquilo? Que livro é aquele? Que personagem é aquele? Então eu aprendo realmente com os leitores. Não estou a fazer uma cena literária, estou a ser sincero. Há visões estranhíssimas e nas quais eu não... Enfim, com as quais não concordo. Mas isso conversando com outros leitores de outros livros que não os meus, eu discordo também, não é? Isso acontece também enquanto leitor conversando com outros leitores. Mas depois já há visões do livro, não é? Que de repente fazem todo sentido, não é? De repente explicam muito daquele personagem ou daquele romance. Então, sim, esses encontros presenciais para mim são muito importantes nesse sentido. E depois, como tu também disseste, não é só o encontro com leitores, é também o encontro com outros escritores, portanto, com escritores que eu admiro, não é? Também estou lá como leitor nesses encontros.
Então, eu sinto falta desses encontros presenciais, como sinto falta, evidentemente, da crítica literária que quase desapareceu. É uma tragédia e eu acho que prejudica efetivamente a literatura e ainda não encontramos alternativas para isso, não é? Há os blogs, eventualmente, agora aparecem pessoas a fazer pequenas críticas nas redes sociais, mas não tem nada a ver, não substitui mesmo, não é? E a pergunta das caixinhas, das expectativas, nomeadamente o que é um escritor africano, etc. Sim. Porque essa é uma questão que ainda se coloca nestes encontros de escritores africanos, já volto de vez em quando. Porque é uma questão que também a crítica, quando obviamente a crítica era mais forte, mas ainda agora no mundo anglófono, que não diminuiu tanto, essas questões se colocam por vezes e, portanto, é uma questão viva. Eu acho que cada vez menos importante, cada vez menos relevante, sobretudo à medida que a literatura africana se vai afirmando no mundo, não é? Conquistando prémios, etc, etc. E, portanto, sobretudo, mais uma vez, no mundo anglófono, que é também aquele onde a crítica literária é mais forte, continua a ser forte. E, portanto, no mundo anglófono, como tu sabes, nos últimos anos apareceram uma série de escritores relevantes, mesmo relevantes, não é? E, portanto, à medida que a literatura africana vai ganhando terreno, se vai afirmando e se vai tornando mais conhecida, essa cobrança deixa de existir também, não é? Como é muito claro com os escritores, quer dizer, se tu pensares nos nomes mais conhecidos, por exemplo, num Coetzee, claro que o Coetzee deixou de ter essa cobrança, não é? A partir de um certo momento, tu passas a ser aquele escritor, não é? Já não te vão cobrar por seres português. No caso, ele, inclusive, deixou de ser africano porque se naturalizou australiano. Não é? E a minha opinião é que perdeu com isso. Eu acho que os livros mais interessantes do Coetzee era quando ele era sul-africano, não é? Quando resolveu ser australiano e criou aquela personagem, aquela senhora, aquela mulher vegetariana, as preocupações dele passaram a ser muito menos interessantes, menos dramáticas, menos urgentes do que eram quando ele era um boer sul-africano. Eu acho que ele devia voltar à África do Sul. Ao mesmo tempo, há uma coisa curiosa que é essa ideia. Há aqui uma passagem interessante, não neste livro que estamos a falar, mas na Vida no Céu, que se diz identidade, é uma definição, digamos assim. Identidade não tem a ver com o lugar onde nascemos. Bom, isto tem um contexto no livro, naturalmente. Não tem a ver com o lugar onde nascemos, pois no céu tudo é movimento, mas sim com os lugares por onde passamos. Identidade é o que a viagem faz de nós enquanto continua. Bom, eu pergunto isto porque essa ideia que a mim me parece quase indiscutível de que não se pode cobrar a um autor que seja determinada coisa pelo lugar onde nasceu, pela cor da pele, seja pelo que for, isso hoje em dia está em recuo. Eu não sei se tu tiveste a oportunidade de acompanhar, por exemplo, pelo menos 2 artigos que saíram na imprensa portuguesa sobre o último prémio Camões, discutido numa base étnica e numa base da Paulina Chiziane ter dito, por exemplo, que não sabia se merecia aquela honra, e uma crítica a essa posição. E, portanto, essa posição que tu manifestas ou sugeres no livro cada vez está mais sob ataque de vários quadrantes. Eu acho que há vários movimentos aí, não é? Por exemplo, tu lembras-te que na atribuição do último prémio Nobel, a própria justificação do Nobel era um pouco essa. Mas, curiosamente, talvez tu não tenhas lido, em África foi discutidíssima. Em vários países, inclusive em Moçambique, várias críticas. Mas não só, noutros países africanos houve essa crítica a dizer, estes estão a brincar connosco. Na medida em que é um escritor inglês. Não é só também. Por isso, é mais uma vez isto. Então, eles estão a premiar por ele ser étnico? Sim. Ou por ele ser um grande escritor, ou por ele fazer boa literatura. Essa crítica foi feita em vários países africanos. Sim. Então, mais uma vez, estamos aqui, não é? Quer dizer, contra isso, contra essa tentativa de obrigar o escritor africano a permanecer na senzala, não é?
a ficar ali na senzala. Não, você fica aqui dentro desta espécie de jardim zoológico, não sai daqui. Enquanto escritor europeu tem direito a tudo. Ninguém vai exigir isso a um escritor europeu, não é? Não vai dizer. O Pedro Mexia ganhou o Prémio Nobel devido à sua visão tão profundamente enraizada em Portugal, etc, etc. Não faz sentido isso. Ao mesmo tempo, há uma... Então, só para dizer, essa armadilha, para terminar só, que talvez essa armadilha seja uma construção da crítica ocidental, da crítica europeia, que depois, em muitos casos, é assumida por alguns escritores ou por alguma crítica. Mas é absolutamente contestada pelos escritores mais jovens. Eu acho que quem assumiu essa visão, quem se deixou cair na armadilha, foram os escritores mais velhos. Se vos ver os escritores mais jovens africanos, todos eles contestam isso. Eu tenho estado em muitos nos últimos anos, festivais literários africanos, e mais uma vez essa discussão é recorrente, e tu tens escritores a dizer, eu em primeiro lugar sou escritor. Depois sou africano, sou o que seja, mas em primeiro lugar sou escritor. Mas há um outro exemplo, enfim, que é um pouco lateral, mas vem na sequência disso que estamos a falar, em que eu não sei se, não tenho a certeza se essa divisão geracional não é ao contrário. Estou a pensar, por exemplo, na maneira como foi levado a sério em muitos países, quer por autores, quer por tradutores, quer por editores, a questão da Amanda Gorman e de só um tradutor ou uma tradutora negra poder traduzir um autor negro, que foi as instruções que foram dadas. O que há 15 dias, digamos assim, parecia um absurdo. Sim, porque mas essa autora não é africana, é uma autora americana. Sei, claro. Então, isso é uma coisa que existe, mais uma vez, no Ocidente, inclusive nos Estados Unidos. Eu estou a dizer, em África, entre os autores contemporâneos, são mais os mais velhos, como o Ngugi, que inclusive fazia a defesa da escrita em línguas étnicas, em línguas africanas, e muito menos escritores jovens, ok? Muito menos escritores jovens. Agora, é verdade que a tentação, muitas vezes, é transformar os prémios literários em prémios de personalidade. Ou seja, tu ganhas pela tua personalidade e não pelo teu trabalho literário, não é? Que é a acusação que pode ser feita à justificação do... Eu não li este novo... Sim, até conheço, estive com ele várias vezes, em vários festivais, acho um homem elegantíssimo e super delicado, e gostei muito de conversar com ele e de o ouvir, mas nunca li. Agora comprei alguns livros, vou ver se leio. Portanto, não posso avaliar a qualidade literária dele. Mas a justificação para o prémio, mais uma vez, como aconteceu com a Paulina, é uma justificação com base na personalidade da pessoa e não na sua qualidade literária, na sua relevância literária. O que, evidentemente, é um disparate, porque são prémios literários, não são prémios de personalidade. Não é o prémio Sakharov. Sim. Entendes? Uma coisa é o Sakharov, ou não sei. Embora há aquela velha polémica acerca do Nobel, quer dizer que não é bem uma polémica, está na justificação da instituição do Nobel, que é um certo idealismo, humanismo, etc. Dentro da literatura. Dentro da literatura. Não é no escritor. O escritor Exatamente. Pode ser um bandido. É uma boa, sim, é um bom reparo, sim. Claro, o escritor pode ser um bandido, e acontece. Sim. O escritor pode defender ideias generosas na sua ficção e na sua vida pessoal ser um bandido. Mas também até houve casos recentes em que... Agora, o Nobel sempre fez essa confusão, sim. Quer dizer, o Nobel deu o prémio ao Churchill, o Nobel não deu o prémio ao Borges? Ao Borges, exatamente, porque o Borges defendia o Pinochet. Não é? E, portanto, essa confusão sempre foi feita. Ora, o Borges nunca defendeu o Pinochet, ou nunca defendeu... Enquanto escritor. Enquanto escritor. Sim. Pelo contrário. Sim. Queria-te fazer mais uma pergunta ainda sobre este livro, aliás, mais duas. Uma porque, evidentemente, o livro suscita uma série de interrogações, desculpa, este que estamos a falar, Os Vivos e os Outros, uma série de interrogações que têm a ver com assuntos que foram muito discutidos nos últimos tempos, enfim, foram discutidos em todos os tempos, mas nos últimos anos particularmente, mais uma vez por via americana, e com os ecos que chegaram cá, mas há neste livro, como há nos outros livros, talvez até haja mais no Milagrário Pessoal, que já vamos falar, a presença de dois aspectos bastante fortes. Um é a história, digamos, a história comum de Portugal e dos países africanos e do Brasil, e, portanto, uma visão
de um rio com os seus afluentes e não um confronto mortal entre uma história colonial e uma história de colonizados. Esse é o primeiro ponto. Mas também, nos Vivos e os Outros, aparece, por exemplo, uma personagem que diz, e eu sei que tu até já intervieste sobre algumas discussões que houve em Portugal sobre essa matéria, em que diz em Portugal não há racismo, por exemplo. Sentes que, não querendo fugir demasiado do livro, mas porque também tu, como cidadão, digamos assim, também intervieste em algumas destas questões, como é que tu viste esta chegada de discussões que nós achávamos que eram, pelo menos na maneira como elas estão a acontecer, que eram discussões americanas, que vão desde as estátuas a essa revisitação da história? Como é que tu viste isso enquanto alguém que transita pelo espaço da língua portuguesa e não só, e que portanto és muito mais adepto das identidades plurais do que das entidades assassinas, para citar o título do Maluf que tu também citas no outro livro? Como é que viste o que tem acontecido nos últimos tempos à volta disso? Bem, em primeiro lugar, não é surpreendente, não é? Porque nós sabemos que tudo o que acontece no caso nos Estados Unidos acaba por ecoar também no resto do mundo e nos nossos países em particular, não é? E, portanto, não é surpreendente que esteja a acontecer isso, não é? Eu acho que muitas vezes o que acontece é que as pessoas têm pouco conhecimento da sua própria história, ok? Isto vale para Portugal, vale para Angola também, não é? Vale para o Brasil. O Brasil, então, menos ainda. Eu acho que o brasileiro comum tem pouco conhecimento da sua própria história e da história do mundo, não é? Mas vale também aqui para Portugal, também não tem. A maioria dos portugueses tem muito pouco conhecimento. Quer dizer, por exemplo, vou dar um exemplo só. Ainda que os portugueses saibam disto, poucas vezes isto é discutido. Quer dizer, a presença árabe em Portugal, que se prolongou por 8 séculos, essa presença árabe foi uma presença africana. É uma presença africana. Era uma presença de pessoas do norte da África que chegaram a Portugal, inclusive quase nunca através de guerras, foi através do comércio, e se enraizaram, não é? E permaneceram em Portugal. Na verdade, nunca saíram, quer dizer, porque não houve uma saída, não houve uma expulsão física das pessoas. As pessoas ficaram, cristianizaram-se, etc., e deixaram a sua língua e os seus costumes no país. Portugal só existe, só é o que é devido a essa presença africana, não é? Uma presença africana. Isto não é dito. Não é dito. Os árabes. Mas quem são os árabes? Que árabes eram esses? Isto não é dito. Não é dito que Portugal teve 8 séculos de colonização africana, não é? E que é resultado dessa colonização. Então, quer dizer, depois você podes ter essas coisas estranhas que estão a aparecer, não é? De pessoas que não têm consciência da sua história e depois levantam bandeiras que são anti-portuguesas, não é? Que na realidade são anti-portuguesas. Quando tu levantas bandeiras racistas contra a presença africana, estás a levantar uma bandeira anti-portuguesa, não é? Mas também fazes isso quando exaltas a figura de um viriato, por exemplo, não é? Que é um herói anti-português, não é um herói português. É um herói contra a ideia de Portugal. E como é que... Estou a pensar, uma reação quase automática de estares a ver televisão, e qual é a tua visão, por exemplo, da questão das estátuas? Parece-te uma coisa infantil? Achas que não é a questão central? Eu acho as estátuas em si mesmo infantis. Sempre achei infantil. As próprias estátuas. A ideia de erguer um boneco para exaltar alguém sempre me pareceu infantil, não é? Eu não gostaria, sinceramente, que fizessem um boneco não é? Que fizessem uma biblioteca. Uma biblioteca, por exemplo, é uma coisa bonita. Agora, erguer um boneco e as pessoas prestarem, não sei, homenagem ou vassalagem a um boneco, acho ridículo. Sempre achei as estátuas ridículas. Acho que quem gosta de estátuas são os pombos. Não é? São os pombos, por razões práticas. E portanto, não tenho um amor por estátuas. Nunca tive. E, portanto, acho interessante isto, que normalmente as grandes festas não são a festa da construção ou da apresentação da estátua, é a festa do derrubo da estátua, o que não deixa de ser curioso também, não é? A festa maior acontece quando a estátua é derrubada, não quando a estátua é construída, erguida ali, não é? Enfim, mas é isso, não me comovo com o derrubo de estátuas.
Não. Agora, posso achar que não faz sentido, evidentemente, que é importante, que isso que inclusive não derruba a ideia, não é? Se a intenção é derrubar a ideia, o derrubo da estátua não derruba a ideia. A minha pergunta não era, evidentemente, tanto pelas estátuas em si, mas pela ideia de que a nossa relação com a história deva estar em carne viva de tal forma que nós não possamos fazer nada senão destruir símbolos, proibir coisas, etc. Eu acho que isso é muito interessante também, porque é esta ideia de que o passado, nós temos a ideia de que o passado não é imutável, e depois vamos percebendo que o passado vai mudando consoante o presente, não é? Constantemente. Então, eu acho interessante que o passado tenha esse poder de modificar o presente, de alterar a realidade no presente também, não é? E de estarmos ao mesmo tempo olhando o passado e também a revê-lo e a reconstruí-lo e a reformulá-lo. Mas, como tu dizes, quer dizer, não me parece que faça sentido essa ideia faça sentido, quer dizer, essa ideia um pouco mágica de que tu derrubas a estátua e magicamente derrubaste um pensamento racista, por exemplo, não faz sentido, não é? A última pergunta sobre este livro tem a ver com a questão da invenção. Quando nós olhamos para este livro, a nossa tendência é lermos, antes de ler, é ler os vivos e os mortos, não é? Porque os vivos e os mortos é que é a frase. Mas, de facto, não há mortos, há apenas outros. E estes outros são, nomeadamente, as personagens, são os sonhos, são todas as coisas que existem em planos de realidade semelhantes, mesmo que não existam, na verdade, da mesma forma. E o que é... E isso tem a ver depois com a ideia de milagres que vamos falar a seguir em relação ao milagrário pessoal. Penso que é neste livro, ou no outro, não sei em qual deles, ou em ambos, talvez, referes que dizes que muitas das histórias foram baseadas em factos reais, e há alguns factos reais, ou algumas histórias, que são tão boas que nós quase queremos que tenham sido inventadas, ou seja, que sejam... É melhor terem sido inventadas do que serem reais. Há particularmente uma que é... corrige-me se estou a dizer mal, uma senhora cuja memória parou misteriosamente em março de 74. E, portanto, fala das coisas como se estivesse ainda lá. E, evidentemente, não é uma baliza cronológica inocente. Não te quero perguntar diretamente, não vale a pena estar a perguntar o que é verdadeiro e o que é inventado, mas algumas das coisas mais que te impressionam mais, melhor, algumas coisas que nos impressionam mais como leitores, ou que impressionam mais os teus leitores, tu depois percebes que são coisas que existem mesmo na vida real, ou não? Ou são as que tu inventaste? Tens essa noção de uma... Porque às vezes acontece, muitas vezes as pessoas darem-te parabéns por coisas que tu inventaste que são reais, e o contrário, ou dizerem-te que um texto é autobiográfico quando não é, etc, etc. Claro. Deixa-me só dizer, em relação ao título, há uma outra questão interessante, que é, na filosofia africana, ou na religiosidade tradicional, não existem mortos. A morte não é reconhecida, não é? Quer dizer, são os outros, são aqueles que estão presentes, os mortos continuam a existir, têm outras formas de expressão, mas não desaparecem, não é? E portanto, também é um pouco uma brincadeira com isto, não é? Quer dizer, e com o facto destas personagens estarem realmente aprisionadas naquela espécie de limbo, que é um purgatório, não é? E algumas veem aquilo, algumas pensam que estão no inferno, outras pensam que estão no paraíso. Exato. E, na verdade, isso é uma coisa interior, não é? E, portanto, tem a ver mais com isto. Agora, o que tu dizes é bem verdade. É impossível fugir a isso, não é? Quer dizer, o leitor, muitas vezes, toma como verdadeira a parte que foi histórias que são absolutamente ficção, e toma como ficção algumas histórias que realmente aconteceram. Eu também brinco com isso no livro o tempo todo, não é? Mas é assim, de facto. Ainda anteontem, eu estava a ler um jornal angolano, depois até
tenho estado estes dias com o Miyakoto, que está cá, né? E passei o jornal ao Mia, com uma notícia, é uma notícia de jornal, não é? Que seria completamente, ou parece completamente, bom, realismo mágico, como, não é? Então, isto acontece muito, não é? Acontece muito. Nomeadamente, e passamos se calhar já com esta pergunta para o meu agrário pessoal, os nomes das pessoas. Nomeadamente os nomes, por acaso eu lembro-me que uma vez tu comentaste, eu nunca mais me esqueci, tu fizeste uma crítica, uma expressão muito tua, que é uma expressão que não seria possível em Angola, que tem nomes patuscos. Eu nunca esqueci os nomes patuscos, eu sei muita graça aos patuscos. Mas o curioso é que se tu fores ver ao meu Facebook, por exemplo, e fores ver os angolanos que me seguem, por exemplo, vais encontrar muitos nomes patuscos. Okay. E o mesmo no Brasil, e o mesmo em Portugal, mas os portugueses não se lembram disso, não é? Porque sempre que me vêm com patuscos, eu pergunto o nome e encontro pessoas que se chamam Rato ou Barata, ou, não é? E enfim, há nomes muito mais patuscos, não é? Lembro-me de colegas meus, agora estou-me a lembrar de nomes de colegas jornalistas aqui em Portugal, e há nomes, eu não quero agora, porque as pessoas vão ficar magoadas se eu disser alguns, mas lembro-me de um colega que tínhamos que se chamava, são nomes sobretudo alentejanos, não é? Os nomes mais patuscos são os alentejanos, que se chamava Desidério Penetra Murcho, não é? Que é mais patusco. É difícil. Mais patusco e mais impossível. E mais impossível. Ou talvez seja uma coisa de esperança, não é? Neste milagrário pessoal, que saiu em 2010 e que foi reeditado já este ano, há dois aspectos muito notórios. Uma é essa ideia dos milagres que este professor coleciona, professor anarquista coleciona, e que, a certa altura, lhe perguntam como é que ele, que é ateu, acredita em milagres, e ele define os milagres de uma forma mais lícita para um ateu, que é factos extraordinários. E, de facto, há uma dimensão da coleção de factos extraordinários que eu só posso atribuir ao facto de tu ires anotando também factos extraordinários. Não é possível haver tantos destas... aqui, por causa ainda dos nomes, neste romance, há uma Gina Lolo Brígida, que não é original. Essa é verdadeira. Pois, lá está. Pois é, porque em Cabo Verde, no mercado central do Mindelo, creio, havia uma senhora a vender que tinha um nome, que tinha uma placa com o nome, que era Gina Lolo Brígida. E é também alguém que é filho ou neto, já não sei, de um Aristófanes, que nunca ouvi ninguém chamado Aristófanes, não sei se inventais essa ou não é importante, mas enfim, mas o que eu queria dizer é a ideia que nós temos, até pelo que as pessoas dizem, basta ver até a recepção crítica no mundo anglo-saxónico, onde há uma certa ideia de uma certa literatura que, como dizias há bocado, ou como sugeriste há bocado, é essencialmente a literatura latino-americana, a literatura do boom e não sei o que mais, que é de escritores que contam histórias extraordinárias. Mas a sensação que se tem, ao contrário de alguns desses autores latino-americanos, eles dizem o contrário, eles dizem que eles próprios também não inventam grande coisa, mas a sensação que nós temos muitas vezes, ou que eu tenho, se quiseres, ao ler, é que estas histórias são mesmo da tua coleção privada de anotações e de coisas que contaste. Há um extraordinário cotidiano muito presente, portanto não é simplesmente a imaginação, porque toda a escrita é imaginação, mas imagino-te, digamos assim, a anotar estas coisas, essa senhora que se chama assim, ou qualquer outra destas improbabilidades que aparecem neste livro. Não necessariamente anoto, mas há algumas que me lembro, não é? Não é que tenha um caderno, não tens um milagrário. Não tens um milagrário. Não tenho um milagrário, não. Por acaso Sim. Podia ter, mas não tenho. Tenho um diário. Sim. Tenho um diário há muitos anos. E, portanto, muitas vezes vou reler o diário e encontro histórias que já não me recordava, porque, evidentemente, algumas dessas histórias, sim, que eu encontro no meu cotidiano, no meu dia-a-dia,
algumas dessas histórias extraordinárias eu tomo nota no meu diário, portanto. Sim, então o meu diário pode funcionar. Mas tomas como nota milagrário. como matéria futura de uma história ou não necessariamente? Não necessariamente, mas claro, às vezes relendo o diário, de repente, porque às vezes a gente vive essas histórias e enquanto as vive não percebe que elas são extraordinárias ou tão extraordinárias. Sim. Não é? Acontece muito. E depois, mais tarde, ao reler aquilo, eu me apercebo, olha, isto dava uma boa história. Não é? Isto de repente dava uma boa história. E o diário tem essa utilidade. Então, talvez o diário seja também isso, seja um milagrário pessoal. Um milagrário. Neste livro, aliás, não é o único livro em que tu fazes isso, a questão, até por causa dessas identidades plurais e de teres, evidentemente, vivido em vários continentes e também teres uma ligação forte ao Brasil, a questão da língua, e da língua portuguesa em particular, das línguas em geral, mas da língua portuguesa também, é abordada de uma forma refrescantemente nem chauvinista, nem oficialista, ou seja, todos nós, e se eu estou, imagino que tu estejas 100 vezes mais, fartos de conversas sobre já nem digo a Portugalidade, mas mesmo a lusofonia e tudo isso, são conversas que andam à roda e que não nos trazem grandes coisas. Mas tu fazes aqui duas coisas neste livro e noutros, mas para falarmos do milagrário pessoal. Uma é, talvez começando por esta, uma é, antes de falar na língua portuguesa, falar na própria ideia da língua e das línguas, não é? Nomeadamente a ideia de que as línguas, aliás, seguindo uma série de teorias entre linguísticas e poéticas, Poéticas, mais poéticas mas do que às vezes lá está, a poesia chega mais longe que a ciência, não é? Então... A ideia da língua dos pássaros e, portanto, a ideia de que a língua, de que as línguas, que a existência de uma língua se baseia muito na imitação da natureza, se baseia nas onomatopeias e se baseia numa coisa que eu não tinha pensado, tal como é formulado no livro, que é que esse tipo de sons, digamos os sons dos pássaros, por assim dizer, chegam mais longe. E que, portanto, para comunicar são sons privilegiados porque são sons que atravessam distâncias. Antes de falar do português, queria que falasse um bocadinho sobre este fascínio da origem das línguas. Estou a ouvir falar e estou-me a lembrar de duas situações. De um etnomusicólogo angolano, poeta, o Jorge Macedo, que já morreu, que me explicou uma vez, tocando marimba, ele tocava muito bem marimba, era um grande tocador de marimba, e ele me explicou, tocando marimba, mostrando-me na marimba, como é que uma série de ritmos angolanos tinham vindo do canto dos pássaros. E ele conseguia mostrar isso muito bem, era uma coisa incrível, incrível. Ele ficava ali a tocar marimba, e depois imitava o pássaro, e aquilo era muito claro quando ele fazia isso. De repente percebias de onde é que as coisas tinham vindo, não é? E depois, anos mais tarde, fui ao Pantanal de Mato Grosso, no Brasil, e entrevistei uma cantora brasileira. Agora falhou-me o nome, mas eu vou-me lembrar. Que tinha, entre os discos que fez, ela fez um disco que é um disco, no Brasil, muito objeto de culto, é um disco estranhíssimo, que é um disco que ela gravou com os pássaros do Pantanal. Com os pássaros. Ou seja, ela gravou primeiro uma série de pássaros, ou tinha gravações que lhe deram, a que teve acesso, de determinados pássaros, e há pássaros percussivos e há pássaros melódicos. E depois construiu as melodias através da melodia dos pássaros. E ela fez exatamente anos depois aquilo que o Jorge Macedo tinha feito. Cantando, ela mostrou-me, no caso ela tinha uma tese sobre jazz, como é que o jazz norte-americano tinha surgido, a mesma coisa através dos pássaros, de que tipo de pássaros, ok? E ela fazia aquilo incrivelmente bem, quer dizer, tu ouves aquilo e tu acreditas nisso, começas a acreditar, e faz sentido, não é? Faz sentido que muita coisa tenha vindo daí, não é? Que muita coisa tenha vindo daí. Eu já li, aliás, uma coisa ainda mais estranha que esta, que é uma sugestão, não faço ideia, não sei nada de linguística, nem da origem das línguas, mas a sugestão contrária, que os próprios sons dos pássaros
podem variar conforme o som da língua humana que eles ouvem. Portanto, que os pássaros têm sotaque, por assim dizer. Okay. Não faço ideia qual é a realidade disto. Que eles tenham que isso é uma cultura humana é outra coisa. O que estás a dizer é que os pássaros podem ter uma cultura, porque isso é cultura, sotaque é cultura, que vem do contacto com a humanidade. Exatamente. Isso é mais louco ainda. Não conhecia isso, mas seria interessante, porque seria circular, não é? Os pássaros começando a influenciar a linguagem humana e depois sendo influenciados pela linguagem humana. É bem possível, não é? Como a linguagem das coisas, dos ribeiros, da água, do mar, etc., também certamente influenciou a linguagem humana, não é? E depois como é que passas dessa questão das línguas, da origem das línguas, para que é uma questão que é técnica, enquanto for linguística e grande parte poética, para uma questão que depois se torna muito pesadamente política, como é a questão da língua portuguesa, ou das línguas, das grandes línguas, ou das pequenas também, mas da língua portuguesa. Como é que te sentes ao lidar com um assunto que geralmente só produz, digamos, má prosa e más ideias? Mas sabes uma coisa, eu acho que que em Angola, por exemplo, esse olhar sobre a língua portuguesa é mais descomplexado do que em Portugal. Tu tens que pensar, em de ontem me mandaram um gráfico, eu não sabia disto, a cada ano, mais ou menos, hoje, Angola tem mais de 800 mil. Há 800 mil angolanos a cada ano que passa. Enquanto Portugal tem a população decrescente, ou mais ou menos estática, mas a decrescer um pouquinho, em Angola, a cada ano que passa, aparecem mais de 1 milhão de angolanos. É incrível. E a maior parte desses angolanos, hoje, falam português como língua materna. Então, a forma como os angolanos se apropriaram da língua portuguesa e a nacionalizaram, com uma alegria e com um espírito de festa, com um espírito festivo, de facto, a forma como tu vais a Luanda e ouves as pessoas a usar o português, a alegria com que reinventam o português, vai desmontar depois toda uma série de ideias feitas aqui, sabes? E de coisas, às vezes, que tu ouves aqui e que não têm já nada a ver com a realidade, sabes? Como as pessoas fazem isso. Quer dizer, e tens outra coisa, um fenómeno interessante hoje, que é a língua portuguesa de Angola, o português angolano, influenciando o português de Portugal, modificando o português de Portugal, através, sobretudo, dos jovens, através da força da música popular, não é? Estão introduzindo uma série de palavras de origem, algumas de origem africana, outras palavras que nem sabemos muito bem de onde vieram, não é? Que têm a ver com essa criatividade popular. Então, eu acho que também se caminha, e se está já em plena, numa fase outra, que é uma fase de uma lusofonia horizontal, não é? Onde já não tens... Graças a Deus também acontece isso, quer dizer, Portugal não é a Inglaterra, não é uma grande potência, e o facto de não ser uma grande potência permite uma relação mais igualitária entre os países que falam a língua portuguesa. Quer dizer, Portugal não é uma grande potência, o Brasil, que podia ser, está distraído na sua própria... Sempre esteve, não é de agora, não estou nem sequer a referir-me à atual situação. Estou a dizer, sempre foi isto, sempre esteve distraído da sua grandeza. É um país que não tem noção da sua importância e da sua grandeza. E isto, paradoxalmente, acaba por ser benéfico para a relação entre os diversos países de língua portuguesa, que é mais igualitária do que poderia ser, ou do que é a relação francófona, por exemplo. Porque o único país que podia ter um poder centralizador não está nem aí. Não está nem aí. Quer dizer, os dois países que podiam ter. Portugal podia ter, não tem capacidade. Não tem pela dimensão. Não tem dimensão nem capacidade, mas podia ter, que era o país, não é? A matriz. O Brasil, que podia ter também, pela sua dimensão, não quer saber disso. E, portanto, a relação entre os diferentes países acaba por ser mais igualitária do que é a relação com a francofonia. Mas conhecendo bem o Brasil, qual é o teu palpite para que o Brasil não queira saber disso? O Brasil sempre foi, agora até mudou um pouco nos últimos anos, mudou bastante, não é um pouco. O Brasil sempre foi autista, era um país tão grande que estava virado para si próprio e a única influência que entrava ali era americana mesmo, não havia mais nada, também não é, latino-americana também não, o Brasil ignora a América Latina. A música, por exemplo, parece impossível, mas o Brasil ignora a música cubana, que é uma coisa que na Europa toda tem uma força enorme, não é? E a música africana. O Brasil ignora.
Mas, nos últimos anos, começou a prestar atenção à África. E, portanto, por exemplo, na questão das literaturas africanas hoje, essas literaturas entraram com enorme força nos últimos anos. Enorme força. E, portanto, há alguma coisa que está a mudar no Brasil. Não é? Essa desatenção está a mudar. Mas o Brasil não tem ainda a percepção da sua força. Não tem. Não tem a percepção que podia, e provavelmente devia até ter mais intervenção. Por exemplo, Portugal tem o Camões, não é? O Instituto Camões. O Brasil não tem uma instituição que faça esse papel, que zele pela língua portuguesa no mundo, pela força, não é? Que apoie, por exemplo, como Portugal faz e faz muito bem, que apoie as traduções. Isso, aliás, nota-se muito. Tenho a experiência, todos temos a experiência, os que vivem em Portugal, do impacto do Prémio Camões em Portugal, e já estive 2 vezes no Brasil, em dias a seguir ao Prémio Camões, e mudou, uma breve... Mesmo assim, tem mais hoje, não é? Mas eu lembro-me quando o Ruben Fonseca ganhou o Prémio Camões, por exemplo, foi uma nota de rodapé nos jornais principais brasileiros. E o prémio foi atribuído lá, não é? Eu estava lá, e tinha um jornalista, que por acaso era português. Não tinha mais ninguém. Os jornalistas brasileiros não estavam nem aí. Não tem. O Prémio Camões tinha 0 relevância no Brasil. Cresceu, mudou um pouco. Hoje tem mais. Mas ainda assim tem muito menos do que o Prémio Oceanos. Temos ainda tempo para mais 2 notas sobre o qual eu queria ouvir falar, mas que tem a ver ainda com isto, com este assunto. Um deles é esta ideia, e que se liga a essa tese de que as identidades não devem ser puras, mas devem ser porque são fluidas e tudo isso, que é esta ideia da pista africana do Camilo Castelo Branco, que é uma coisa que eu achei bastante interessante no livro, que é, mais uma vez, não sei qual é o limite do que é real ou o que é fantasia. É fantasia quase tudo, não é? Fantasia quase tudo. Quase tudo, quer dizer, a única coisa que não é fantasia é o Zé do Telhado. Sim. O Zé do Telhado tinha... Mesmo as citações são fantasia, há umas citações são fantasia. Totalmente fantasia, e o livro é inventado, não é? Isso. Mas podia ser, porque o Camilo não foi por acaso que o Zé Camilo, é que o Camilo tem uma bibliografia tão rica, não é? Tão extraordinária, que ninguém sabe ao certo quantos livros ele escreveu. Não é? E, portanto, enquanto se fosse o Essa, sabe-se exatamente quantos livros o Essa escreveu, não é? Mas o Camilo não se sabe, são mesmo os camilianos, quer dizer, andam ali a debater, porque cada dia descobre-se mais. Portanto, podia haver mais um livro, não é? E tem esse facto real, que é o Camilo conviveu com o Zé do Telhado. O Zé do Telhado foi degradado para Moçambique, onde a sua tumba até hoje é venerada, não é? Não sei se sabes disso, mas é um local de peregrinação e veneração. Porque é um personagem... Um Robin dos Bosques. Pois, não é um personagem conhecido. Não, porque é um personagem conhecido, sim, pronto, exato. Não é? E já era quando chegou lá, não é? Sim. Já carregava uma certa mitologia, não é? E parece que, de facto, o Camilo se correspondia com o Zé do Telhado, não é? Sim. E, portanto, o Camilo sim gostava de recolher palavras, não é? Uhum. Eu não sei se é verdade, mas uma vez li até em Angola um escritor angolano que defendeu uma tese de que uma palavra específica, eu acho que era cambada, entrou no português de Portugal. Cambada, sabes de onde é que vem? Cambada é um bantuísmo total. Cambada vem de camba, que em quimbundo significa amigo. Cambada é um grupo de amigos, não é? Uma cambada. Não tem o significado pejorativo que não, geralmente... Na origem, cambada era olha, lá vem o Agolusa e a sua cambada. Uhum. Era o seu grupo de amigos, não é? Sim. E consta que teria sido por correspondência com correspondentes angolanos que ele tinha, que o Camilo teria introduzido essa palavra em Portugal. Não sei se é verdade, Sim. mas é uma ideia bonita. E aliás, uma das coisas que eu acho que nem sempre é notada é que em vários dos seus livros há também sempre umas pistas bibliográficas, e há sempre algum trabalho de arquivo e de coisas desencantadas, às vezes uma mistura com livros reais ou imaginados. Eu não fazia ideia se o Camilo era real ou imaginado por causa disso que tu já disseste, mas há sempre a ideia de que ganhamos em pesquisar coisas sobre as nossas histórias comuns e que descobrimos... Sobretudo, Pedro, eu acho que se tu realmente
te interessas pela tua língua, só podes conhecer a tua língua quando conheces a tua língua em todas as suas variedades. Quer dizer, não é possível pretender conhecer bem a língua portuguesa se só conheces as variedades da língua portuguesa faladas em Portugal. Não é? Quando tu, de repente, vais para Macau ou vais para o Nordeste brasileiro e encontras palavras que desapareceram da língua portuguesa em Portugal, não é? Mas que são palavras que se falavam antes. Não é? Então tu começas a perceber que essa coisa evidente, que é só podes dizer que conheces bem a língua portuguesa se a conheceres falada na sua globalidade, não é? Não apenas aquela que persiste hoje aqui em Portugal. A língua, o seu sotaque, etc, a sua história. Não é? E a propósito disso, e a minha última pergunta, daí este romance estar construído à volta dessa ideia dos neologismos, que no fundo, a palavra neologismos aqui parece designar não apenas os neologismos no sentido estrito linguístico, mas no sentido de todas as palavras que se possam dizer, inventar, pronunciar, todas as variantes, todos os hibridismos, tudo isso, e portanto ao escolheres o neologismo como uma forma particularmente meritória da língua, é o contrário da identidade assassina, não é? É isso que tu disseste agora, essa ideia de eu sei bem português, mas que português é que eu sei? O que é que quer dizer português? Português é o português que eu aprendi na escola, ou são outras... É um pouco como se tem a experiência, felizmente agora pode-se voltar a ter outra vez, no Museu da Língua Portuguesa, não é? Em São Paulo, em que nós somos confrontados com pessoas a dizer coisas que nós achamos que não é português, até lemos a legenda, a explicar-nos que aquilo é português. Só que... Aliás, muitas vezes que são palavras que estavam no português de Portugal há 200 anos, há 300 anos, há 400 anos, não é? Há esta ideia muito bonita, que eu gosto muito, que alguns linguistas defendem, que o sotaque brasileiro era o antigo sotaque português, não é? Porque quando tu vais ler os sonetos do Camões, os decassílabos só funcionam, só são decassílabos perfeitos, e fazes essa experiência, é exatamente assim. Só são decassílabos perfeitos quando lês com sotaque brasileiro. Se lês com sotaque português não funciona, já não funciona. Porque os portugueses começaram a comer as vogais, não é? Agora, tu não disseste uma coisa que me parece importante, que é, este livro é sobretudo uma história de amor. Eu não tenho muitas histórias de amor. Só estamos a ligar ao que estamos a falar. Eu acho que eu gosto deste livro por isso, porque é uma história de amor impossível, de um homem que, para seduzir uma mulher, inventa uma língua para ela. Não é? É isto. Basicamente é o livro. Mas essa importância que a língua tem, até nesse contexto amoroso, é sempre uma lógica de exaltação da língua, mas em tudo contrário àquilo que nós chamamos habitualmente de exaltação da língua. Porque a exaltação da língua tem sempre um cunho patriótico, ou não sei o quê. E aqui é a língua utilizada para o nosso cotidiano e utilizada para os fins mais nobres, como, por exemplo, amorosos, ou familiares, ou carinhosos. Há uma série de palavras que vão aqui aparecendo, algumas das quais eu não conhecia, e que são palavras, por exemplo, carinhosas. Há muitos termos que são desse tipo de linguagem. É uma linguagem, e portanto, de certa forma, no sentido amplo, poéticas, todas elas. Mas não são, muitas delas nem sequer são neologismos. Nós falamos de neologismos a propósito da linguagem tecnológica, de coisas que nós importamos, eu não sei quem mais. Mas aqui o neologismo significa a língua permanentemente em expansão. Sim. E às vezes são arcaísmos até que tu recuperas, não é? Que podes recuperar, não é? Que é o mais interessante, é como um arcaísmo pode... Uma palavra que morreu pode voltar a ser introduzida e voltar a viver, não é? A mim o que me interessa, mais uma vez, é a ideia de que a língua portuguesa é uma criação conjunta. É uma criação conjunta de todas as pessoas que a falam, não é? No caso dos nossos países em África, de Angola, Moçambique, etc., a língua portuguesa está em contacto com outras línguas. Também no Brasil, mas menos hoje, não é? E, portanto, ela vai, quando tens 1 milhão de angolanos a chegar
à língua portuguesa todos os anos, não é? Pelo menos, muitos desses angolanos vêm de outros idiomas, não é? E, portanto, trazem consigo alguma coisa dessas línguas. E a vitalidade da língua portuguesa em Angola tem a ver também com isso. Tem a ver com o facto dela conviver com outros idiomas e dela assimilar expressões e formas de dizer o mundo que vêm dessas línguas. Mas e acreditas naquela ideia de que é a ideia clássica de que em alguns países, basicamente todos que não Portugal, essa plasticidade é mais imediata? Nós, por exemplo, temos sempre aquele clichê de que no Brasil é muito fácil... Eu não sei, eu não sou linguista, quer dizer, o que me parece assim de repente é que o inglês americano, por exemplo, tem muito menos palavras de origem, com origem nas línguas indígenas dos Estados Unidos ou nas línguas africanas. Ok? Enquanto o português do Brasil, por exemplo, eu tenho dois dicionários grandes em casa, só com bantuísmos, só com palavras de origem bantu, que estão hoje no português do Brasil. E, aliás, um brasileiro, por exemplo, que vai a Angola, tem uma grande facilidade em integrar-se e em compreender o português do Brasil, porque muitas das palavras do português angolano, que vêm do Quimbunda, etc., são usadas desde sempre, desde o século XVI, não é? No Brasil. Então, parece-me que isso não aconteceu na mesma extensão, não aconteceu de certeza absoluta com o inglês americano, não é? Não aconteceu com o francês também, na mesma extensão, não aconteceu. Agora, eu não sou linguista, não sei, pode ser que haja territórios, não sei na Jamaica, por exemplo, o que é que aconteceu. Pode ser que na Jamaica o inglês jamaicano tenha mais bantuísmos, tenha mais palavras de origem bantu. Mas não sei, eu não sei. Agora, no inglês americano, não tem com toda a certeza. Bom, nós temos... eu tinha mais notas, mas já estamos no nosso tempo. Muito obrigado, José Eduardo Agualusa. Muito obrigado pelo convite. Obrigado e a aos que todos. vêm aqui e aos que nos vão ver online. Obrigado a todos.